é Magnitsky para o STF. Eu digo, para a instituição Supremo Tribunal Federal. O site do STF, os aplicativos para audiência, tudo que o STF usa praticamente para funcionar. Por motivo religioso, Alcolumbre ficará incomunicável por um dia. É isso mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que ficará incomunicável a partir do final da tarde desta quarta-feira, até o mesmo horário no dia seguinte. O motivo é a celebração do Yom Kippur, o dia mais sagrado para os judeus. Ele afirmou que a pausa servirá para viver plenamente esse momento de fé e reflexão. Tomara que essa reflexão seja para colocar juízo em sua cabeça e apoiar de vez o projeto da anistia, onde já se viu um judeu apoiando perseguições. Saída de Barroso do STF volta a ser cogitada e agita os bastidores. É isso mesmo. A aposentadoria precoce do ministro Barroso do STF voltou a ser cogitada nos bastidores de Brasília. A hipótese da cadeira vaga no STF causa efervescência nos pelegos de olho no cargo. A expectativa é pela escolha do nome a ser indicado por Lula. O nome mais forte nesse momento é o do advogado-geral da União, Jorge Messias. Outra opção é Rodrigo Pacheco, senador mais covarde da história do Brasil. De qualquer forma, com a saída do Barroso, quem se dá mal na história é o país. Gente, olhem só que fala desastrosa do Gilmar Mendes. A consequência dessa fala dele aqui, se colocado em prática esse desejo, é Magnitsky para o STF. Eu digo, para a instituição Supremo Tribunal Federal. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos. Embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para... Lei anti-embargos. Veja, ele é ministro do STF. Ele está dizendo, eu, Poder Judiciário, estamos, né, Poder Judiciário, pensando em lei. Mas espera, lei? Lei é Congresso, né? Proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias. Sanções secundárias. Gente, isso daqui é uma tragédia. Ele não tem... Desculpa. Data máxima, velho. Não tem noção do que está falando. Provavelmente não estudou, não leu a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky diz exatamente o seguinte. Quem tentar blindar a aplicação da Lei Magnitsky, quem tentar driblar ou proteger um sancionado, será sancionado também de forma secundária. Quem proteger um sancionado da Lei Magnitsky também sofrerá as sanções. O STF, por exemplo, ele usa hospedagem americana. O site do STF, os aplicativos para audiência, tudo que o STF usa praticamente para funcionar é empresa americana. Se o STF, enquanto instituição, poder blindar um sancionado ou tentar blindar um sancionado, pode sofrer sanções. Imagine o STF sendo sancionado. Aí o STF não tem mais onde hospedar o site. Né? Aí o STF não pode usar o Zoom mais para fazer audiência. Aí o STF não pode mais usar aplicativos para hospedagem de processos. Imagine o caos. Se o STF entrar nessa que o Gilmar está falando, o STF pode ser sancionado
com efeitos secundários, por estar tentando blindar, por estar tentando driblar a aplicação da Lei Magnitsky. É gravíssima essa fala. Essa fala que provavelmente já chegou nos Estados Unidos. E veja, não faz sentido nenhum você criar uma lei no Brasil para se blindar sobre a aplicação de uma lei americana em território americano. A Magnitsky não está sendo aplicada no Brasil. Então não faz sentido nenhum o Brasil criar uma lei para se blindar de embargos. Mas espera, os embargos não são no Brasil. A Lei Magnitsky é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Fato é, quem quiser operar nos Estados Unidos não pode ter um sancionado da Lei Magnitsky como cliente. Então todas as empresas americanas e que operam nos Estados Unidos não têm um sancionado como cliente. Este é o efeito da Lei Magnitsky. Então de que adianta o Brasil fazer uma lei para tentar se blindar disso? Não faz sentido nenhum. O máximo que o Brasil pode fazer é obrigar que empresas brasileiras, que empresas que atuam no Brasil, não cumpram a Lei Magnitsky. Só que daí essas empresas não poderão operar nos Estados Unidos. É obrigar que empresas, para atuarem no Brasil, não possam atuar nos Estados Unidos. Que instituição financeira que vai cometer um suicídio desse, né? Correndo o risco dos Estados Unidos, então, sancionar o próprio Poder Judiciário, o próprio STF. Isso é gravíssimo. E podendo, inclusive, colocar em risco todo o Brasil. Pode o Brasil vir a ser sancionado. Eu já falei outras vezes, se o Banco Central vir a blindar um sancionado, o Banco Central pode sofrer embargos. É aberrante essa fala. Essa fala não tem sentido nenhum, ela não faz sentido jurídico, ela não faz sentido político. É um caos. Então vejam, o risco que o Brasil está correndo com esse desejo de alguma forma, tentar blindar o Alexandre de Moraes ou futuros sancionados. O medo do Gilmar é que a Magnitsky se amplie, que atinja familiares, que atinja outros ministros. Então eles já estão pensando, tá, seremos sancionados. E daí? O que a gente faz? Vamos proibir que empresas brasileiras cumpram a Lei Magnitsky. Tá bom, mas você só vai conseguir proibir que empresas que não atuam nos Estados Unidos não cumpram a Lei Magnitsky. Nenhuma instituição financeira que opere nos Estados Unidos vai descumprir a Lei Magnitsky, não existe. Vocês acham, por exemplo, que multinacionais vão preferir descumprir a Magnitsky ou obedecer à lei brasileira? Esqueçam. Ninguém vai trocar uma operação nos Estados Unidos pelo Brasil. Isso é inviável, né? E lembrando que a União Europeia também obedece à lei Magnitsky. Então, estar sancionado pela lei Magnitsky é estar sancionado também na União Europeia. Bancos europeus também excluem um sancionado como cliente. Então, essa fala do Gilmar Mendes está colocando todo o Brasil em risco de tomar uma sanção. O STF pode tomar uma sanção secundária e não tem nem site. Vocês imaginem o caos disso. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muita atenção, Gilmar Mendes revela o seu plano anti-Magnitsky, o seu plano para acabar com a Magnitsky. Sim, é isso mesmo que você escutou. Fica aqui comigo que eu vou revelar para você que plano dele que é esse, mas onde que ele se inspirou para ter essa ideia brilhante. Será esse o fim das sanções contra os ministros do STF? Vem aí a lei anti-Magnitsky? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país, para quem acredita na transformação. Aqui nós mostramos as batalhas do Partido Novo, que segue firme contra os abusos do STF e contra os absurdos do governo Lula. Vamos então direto ao ponto com essa história da lei do Gilmar. Confere aqui comigo. Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. O ministro do STF afirmou que legislação serviria para casos como a Lei Magnitsky e que regras da Europa são inspiração. É claro, né, gente, que o Gilmar ia trabalhar nisso, afinal, eles são supremos. E seres supremos não podem ser atingidos e sancionados por nada. Aliás, quem é Donald Trump contra um ser supremo? Mas o que Gilmar está planejando aí especificamente, hein, Deltan? Vamos ver.
Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem as sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco nesse mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus, é o lugar adequado para esse tipo de proteção. Opa! O próprio Gilmar disse que é o Congresso e não o Supremo, o lugar adequado para esse tipo de proteção. Então o que você tá fazendo discutindo isso, hein, Gilmar? Tá aí, gente. O ministro do Supremo tá trabalhando numa lei. Afinal, faz muito tempo que ele atua muito mais como político do que como juiz mesmo, não é? E ele já deu a senha. Presta atenção, Congresso. Congresso, você tem que criar essa proteção. Ouviram aí, congressistas? Deputados, senadores, o patrão mandou. Patrão tá mandando, ó. Corre aí, ó, proteção, obedece. Senão vocês já sabem, ou o Supremo atropela o Congresso, ou vai ter processinho por corrupção que tava lá na gavetinha, que vai sair da gaveta e vai andar, hein? Mas agora, gente, para. Que ideia é essa que o Gilmar teve, hein? De onde que ele tirou isso? Confere aqui nessa outra declaração dele, afinal de contas mencionou a Europa, né? Vamos ver. Na Europa existem já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso. Tendo em vista embargos são aplicados a quem? Cuba, embargos são aplicados ao Irã. E como recentemente houve não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Tá aí, gente. Na verdade, não é autoridade europeia. Os exemplos deles são Cuba e Irã. Olha aqui. Cuba e Irã. Essa é a realidade. Olha aí o nosso espelho. Duas ditaduras sancionadas pelos países ocidentais por praticarem abusos contra direitos humanos. Gilmar, então, sugere que o Brasil aprenda a burlar sanções com esses países. Que bela ideia, hein? Que brilhante. Gênio, Gilmar. Muito bem, hein? Afinal de contas, não me surpreende a mais que admire a China, o presidente chinês, né? Vamos imitar a China, né? No controle das redes sociais. Tudo aí, ó, tudo alinhado, uma coisa casa com a outra, tudo junto e misturado. Mas o plano do Gilmar, gente, será que vai conseguir proteger os sancionados? Parece que o ministro ele se inspirou no Estatuto de Bloqueio da União Europeia. Essa lei ela protege empresas europeias de sanções extraterritoriais, como aquelas dos Estados Unidos, permitindo que eles se recusem a cumpri-las ao se relacionar com países sancionados. Mas a aplicação é cheia de limites. Empresas que atuam globalmente, elas precisam prestar contas aí em várias jurisdições, elas seguem presas a várias jurisdições. Ou seja, a lei do Gilmar, ela pode liberar o que ela quiser no Brasil, mas não impede os Estados Unidos de agirem contra quem eles quiserem e seguirem atuando para punir empresas que queiram atuar no território dos americanos ou que negociem com as empresas americanas. Moraes, por exemplo, ele vai continuar sofrendo todas as consequências fora do Brasil, mesmo que a lei seja sancionada. E talvez até no Brasil, afinal de contas, entidades como bancos precisam manter relações com as instituições americanas. Agora, em vez de Gilmar querer lei para a proteção de quem infringe as leis, de quem é sancionado por abusos, o Gilmar devia estar se defendendo aí, ou melhor, devia estar defendendo outras iniciativas como a lei anticorrupção, lei anti-sigilo, sigilo, por acaso, que os estados adoram manter com o uso do nosso dinheiro público. Inclusive, saiu um levantamento da ONG Transparência Internacional que mostrou que apenas 3 estados dão transparência plena às emendas parlamentares. Lembra das emendas? As emendas é aquele dinheiro do orçamento público, é o dinheiro público que deputados e senadores gerenciam. Mas, quem tem que gerenciar é presidente, governador, prefeito, não é deputado, senador que é legislativo. O papel do legislativo é legislar e fiscalizar, certo você. Mas aqui, para que os deputados consigam garantir a sua própria reeleição como um instrumento de perpetuação do poder, de blindagem do sistema, eles criaram a figura das emendas parlamentares. E aí os deputados, os senadores levam dinheiro para cidades, para prefeitos, para vereadores, e em geral em troca de votos e compromisso de conseguir votos para eles. Só que o problema é pior do que esse, o buraco é mais embaixo, porque grande parte desse dinheiro acaba sendo desviado. Tem várias investigações por desvios das emendas parlamentares. É muito famosa a tal da volta da emenda parlamentar lá no Congresso. O parlamentar leva o dinheiro e pede uma parte do dinheiro de volta em espécie, escondido, que ele desvia. Por isso, gente, que isso precisa de total transparência.
sobre esse dinheiro, sobre o emprego das emendas parlamentares. E sabe quais são os estados transparentes, os 3 que têm absoluta transparência? Será que o teu estado é transparente ou será que ele mexe aí com as emendas no escurinho, hein? Vai dizendo aí nos comentários de que estado que você é e se você acha que o seu estado é um desses transparentes. Antes de eu te mostrar, eu peço que você curta o nosso vídeo, siga o nosso canal para acompanhar informações importantes como essas aqui sobre o nosso país. E aí, olha aqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Só 3 estados dão transparência plenas. Esse é um levantamento da ONG Transparência Internacional, avaliou 26 governos estaduais e a gestão do Distrito Federal, ou todos os estados do Brasil e o Distrito Federal, e revelou o que chamo de falhas graves nesse campo da transparência das emendas parlamentares. E aí, quais são, hein, gente? O que vocês acham? Vamos ver? Rufem os tambores, bora lá. Ó. Apesar do aumento expressivo de verbas nos últimos anos, apenas 3 estados brasileiros divulgam integralmente informações sobre emendas estaduais. São eles Acre, Distrito Federal e Minas Gerais. Acre, Distrito Federal e Minas Gerais. É isso que mostra a nova rodada do Índice da Transparência e Governança Pública. Ou seja, gente, só esses estados aí que têm absoluta transparência. Que vergonha, hein? Que vergonha. Confere aqui o quadro que eu vou mostrar para você. Olha aí e me diz qual que é a nota do seu estado. E aí cobre o seu governador por mais transparência na gestão do dinheiro público. Olha aí, ó. Cobra aí, ó. Eu vou ampliar aqui para você ver, ó. Deixa eu ampliar bastante. Olha lá. Vai olhando aí e cobra o seu governador. Você sabe, pessoal, que Minas Gerais é estado gerido por Romeu Zema, do Partido Novo. Ele assumiu um governo tomado de dívidas do PT, que era governado pelo PT, ou desgovernado pelo PT, e aí ele colocou as contas em ordem, inclusive voltando a pagar salários atrasados dos servidores. Zema é um homem honrado. Ele deixou a vida de empresário para servir na política. É alguém que eu admiro pela coragem, pelo trabalho, pela vida de serviço. E se você admira uma gestão transparente do dinheiro público, acredita num país honesto, vem fazer parte do nosso time do Novo. Vamos juntos levar essa gestão ética com transparência para todos os estados do Brasil. E você é nosso convidado para se unir a essa luta, a esse time, a esse trabalho. E para você se filiar, basta você acessar deltandalagnol.com.br/novo ou no link que eu vou deixar na descrição, ou então nesse QR Code que eu vou mostrar aí para você agora. Basta você mirar com o seu celular aí. E se você concorda que o Gilmar Mendes não tinha que se preocupar com lei anti-Magnitsky e sim com lei anticorrupção, com lei pró-transparência, deixa aí o seu joinha. E se você acha que não tem que se preocupar com lei nenhuma e sim com fazer o trabalho dele de juiz, deixa 10 likes aí também. Pessoal, essa foi a nossa live Um Novo Brasil. Obrigado por estar aqui comigo e vamos juntos endireitar o Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.